Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 6 das profecias de Oséias. Vamos estudar o texto de Oséias 6, 1 a 11. Como dissemos no final do programa passado, a partir do verso 15 do capítulo 5, temos um novo oráculo profético. Ainda que temos mais uma vez a manifestação do amor de Deus por Israel. Temos aqui uma constatação que mostra Deus e o seu amor por Israel e o lugar. É o lugar santo. Porém, não é um santuário qualquer em Israel. O lugar santo ficava em Jerusalém e não em Gilgal ou Betel. Deus volta então ao seu santo lugar, mas esse santo lugar é um lugar inacessível ao pecador. Até que o seu povo se voltasse para ele, até que o seu povo se reconhecesse culpado e buscasse a sua face, aquele seria um lugar inacessível. Até que, angustiados, buscassem o Senhor, o lugar seria inacessível. Mas, quando há o arrependimento, o Senhor se deixa achar. O caminho se torna aberto, livre, acessível. É essa atitude que Deus espera de cada um de nós. Arrependimento, conscientização do pecado. Devemos reconhecê-lo, devemos confessá-lo. Deus está disposto a perdoar. Para desfrutarmos desse relacionamento especial, para desfrutarmos do seu perdão, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a sua natureza, o seu caráter, precisamos conhecer Deus e os seus atributos. Então, o título para esses versículos do capítulo 6 pode ser esse: os requisitos para o conhecimento de Deus. Eu repito, os requisitos para o conhecimento de Deus, com base em Oséias 6, 1 a 11. Como dissemos, unindo o versículo 15 do capítulo 5 ao capítulo 6, percebemos que Deus aguardava o arrependimento do povo. O povo não demorou em buscá-lo, mas não mostrou uma mudança profunda de coração. Ao invés de pensar principalmente em como feriram o Senhor com seus pecados abomináveis, eles queriam uma saída do seu sofrimento. Deus usa o sofrimento para disciplinar e para castigar, mas Ele convida o pecador a voltar para Ele para se livrar dessas consequências. Veja, por exemplo, o filho pródigo, na parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas 15. Mas o arrependimento precisa levar o ofensor ao reconhecimento do pecado. Ele tem que reconhecer que o seu pecado é uma afronta pessoal contra Deus. O povo de Israel e de Judá queria voltar ao Senhor para receber benefícios imediatos, para sair daquela situação difícil. A atitude deles foi descrita em 6, 1 a 3. Deus nos castigou e vai nos curar. Voltando para Ele hoje, Ele já vai restaurar as bênçãos em 2 ou 3 dias. Deus reconheceu a insinceridade desse arrependimento e comparou o amor do povo com a nuvem da manhã ou o orvalho da madrugada. Isto é, dura pouquíssimo tempo. É por essa razão que Ele enviou profetas e castigos, disciplinas. Deus queria misericórdia e conhecimento, não sacrifícios e holocaustos. Os sacrifícios e holocaustos serviam para aplacar a ira de Deus quando o povo pecava. Mas a misericórdia não é pecado, e o conhecimento serve para evitar a iniquidade e as suas consequências. Podemos então entender essa atitude de Deus fazendo uma simples comparação com pais e filhos. Quando um filho desobedece e volta aos pais para pedir desculpas, os pais perdoam. Mas todos os pais preferem que os filhos obedeçam para não ter a necessidade de pedir perdão. O profeta então mostra que eles pecaram como Adão e sofrerão as consequências como Adão sofreu. Ele foi expulso da presença de Deus quando pecou. Por isso, então, Gileade, que era uma região ao leste do Rio Jordão, é condenada por sua injustiça. E os sacerdotes foram condenados por sua crueldade como se fossem assaltantes. Siquém é mencionada no versículo 9, e antigamente aquele era um lugar de louvor ao Senhor. Foi nesse lugar que Josué renovou a aliança do povo com Deus. Então os sacerdotes iriam para um lugar que deveria representar a glória de Deus e o compromisso com Ele. Mas eles agiram como criminosos nesse caminho. Era abominação ao Senhor. Israel e Judá foram contaminados com a prostituição.
A adoração aos ídolos era uma forma de infidelidade, era uma forma de prostituição. A advertência e o princípio que o texto então mostra merece a nossa reflexão, e por isso nós podemos dizer que somente quando conhecemos a Deus, podemos aceitar o seu juízo e desfrutar do seu perdão. Eu repito, este é o princípio que merece a nossa reflexão, o princípio que vai nos mostrar como podemos aplicar esse texto para as nossas vidas. Somente quando conhecemos a Deus, podemos aceitar o seu juízo e desfrutar do seu perdão. E nesse texto nós vamos encontrar 3 requisitos para conhecer a Deus. 3 requisitos para conhecermos a Deus. O primeiro requisito para conhecermos a Deus é sabermos as razões dessa procura. Veja os versículos 1 a 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Querido amigo, quando olhamos para o texto, são 7 as razões dessa procura de Deus. Primeiro, ir para Deus em arrependimento. Segundo, para conhecer que é Ele quem nos castigou. Terceiro, para encontrar em Deus a cura. Quarto, para encontrar em Deus o renascimento. Quinto, para ir a Deus em desejo de conhecê-lo continuamente. Sexto, para encontrar em Deus a esperança. E, em 7º lugar, para encontrar em Deus a plenitude de vida. Na verdade, o problema de Israel é que essa procura não era honesta. Para Israel, assistir ao culto em um santuário já era buscar o rosto de Deus, já era conhecer o Senhor. Porém, para Deus, significava muito mais. Era a entrega da vontade pessoal ao seu controle. Buscar o Senhor e conhecê-lo significa praticar o amor leal, significa praticar a verdade, porque se nos relacionamos pessoalmente com Deus, assumimos o seu caráter e a sua natureza. É isso que Deus esperava do seu povo, e é isso que Deus espera de nós. Mas, sem dúvida, essa confissão, esse desejo mostrado de voltar ao Senhor, não tinha nenhum reconhecimento de culpa, nem uma só palavra de arrependimento. Na verdade, eles estavam culpando a Deus. Ele que nos despedaçou, Ele que nos feriu. Portanto, eles viam que Ele teria a responsabilidade de curar e sarar. Afinal, esse é o seu trabalho. Os sacerdotes afirmavam que iriam guiar Israel a conhecer o Senhor. Porém, eles mesmos, os sacerdotes, não o conheciam. Comparavam Deus com uma alva, com uma chuva serôdia. Eles comparavam a Deus com Baal. E essa comparação de Deus com o ciclo da natureza tinha muito a ver com o baalismo. Eles pensavam assim, que, como Baal, por vezes Deus se mostrava distante, mas ele logo voltaria, pois afinal também Baal morria no inverno de cada ano e ressurgia na primavera. Para eles, no conceito deles, eles podiam controlar a Deus com os cultos da fertilidade. O fato é que não reconheceram seu pecado, criam que a sua proteção e as bênçãos que necessitavam viriam automaticamente com a mudança de estação. Para eles, se persistissem nos cultos, para eles isso já era conhecer a Deus. Mas Oséias contesta essas palavras dos sacerdotes com um hino, com um hino ao Senhor. A expectativa era um hino de salvação. Porém, como nós vamos verificar, na verdade era um hino de lamentação. Deus respondeu de forma objetiva aquelas palavras que não expressavam a verdade. Agora, querido amigo, será que nós não corremos o mesmo risco?
apesar das palavras serem boas, a intenção do nosso coração não comprova a verdade? Bom, já que o primeiro requisito para conhecermos a Deus é sabermos as razões dessa procura, o segundo requisito para conhecermos a Deus é sabermos que ele se opõe à frivolidade da religião. Veja os versículos 4, 5 e 6. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Aqui nós encontramos então uma avaliação divina das palavras proferidas pelos sacerdotes. O amor da religião não passa de sentimentos humanos. O amor da religião não está baseado no conhecimento de Deus. O amor da religião não é altruísta. Portanto, essa religião é mera frivolidade diante do Senhor. Esse lamento, então, mostra a perplexidade de Deus diante da insensibilidade do povo. Que te farei, ó Efraim? Isso é, o que eu vou fazer com vocês? E no verso 5, podemos ver a própria resposta que Deus dá à sua pergunta. Deus os despedaçaria. Deus os mataria. Seriam ações futuras de Deus através dos profetas? Seria ação através da invasão da Assíria, através do exílio? Esse lamento era significativo. Era como se Deus estivesse dizendo: por causa da sua deslealdade, vocês têm experimentado o meu castigo anunciado pelos profetas, desde Elias até os dias de hoje, até os dias de Oséias. Mesmo que meus juízos estejam sempre diante de vocês, não tem havido arrependimento, e por isso a perplexidade. O que eu posso fazer com vocês? Que te farei, ó Efraim? A falta de fidelidade era o problema do povo. O amor do povo era como a neblina matinal, como o orvalho que logo se evapora. No verso 6, então, Deus mostra claramente o que lhe agrada. Sacrifícios e holocaustos? Não significam nada para Deus se não há uma relação pessoal com Ele. Será que temos baseado a nossa relação com Deus apenas nas participações nos cultos ou em outros rituais cristãos? Se vimos que o segundo requisito para conhecermos a Deus é sabermos que Ele se opõe à frivolidade da religião, é importante percebermos que o terceiro requisito para conhecermos a Deus é entendermos qual a religião que Ele quer. Versículos 7 a 11. Eu leio esse texto para você. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Nesses versos finais, podemos inferir do texto o que Deus espera da verdadeira religião. Uma religião de misericórdia e não de falsa piedade. Uma religião do conhecimento de Deus e não de rituais. E uma religião de paz, ao invés de derramamento de sangue. Uma religião de obediência e não de transgressão impune. Uma religião da injustiça e não da injustiça. Uma religião de líderes exemplares e não de líderes gananciosos. E, finalmente, uma religião de fidelidade e não de prostituição. O que nós temos aqui é um novo oráculo cujo propósito é manifestar que todo o povo de Deus é culpado do pecado. Oséias proclama esse discurso que o pecado pode ser visto em todos os lugares, tanto em Israel, reino do norte, como em Judá, reino do sul. O povo tinha violado o pacto,
E o texto, então, nos mostra, no versículo 7, uma referência à cidade de Adão. É uma localidade próxima à beira do rio Jordão. Esse foi o lugar onde se detiveram as águas do Jordão para que o povo pudesse entrar na terra prometida. Talvez Oséias aludisse a essa tradição atualmente desconhecida, que mostrava que, desde a entrada na Palestina, o povo tinha sido infiel e desleal a Deus. Desde os primórdios, os israelitas profanaram a aliança feita com o Senhor. O verso 8, então, declara a culpa de Gileade. É descrita como tendo ruas de sangue. Veja que descrição mais forte. Essa cidade de Gileade, na Transjordânia Central, foi o local de um evento daquela época. Provavelmente o assassinato do rei Pecaías por Peca, que depois assumiu o reinado no seu lugar, conforme lemos em 2 Reis 15, 25. Nessa ocasião, com a ajuda de 50 homens, houve esse assassinato. Não era plano de Deus, não era vontade de Deus. E então, no verso 9, são os sacerdotes que recebem a condenação do Senhor. Por quê? Ora, porque ao se dirigirem para Siquém, eles cometeram injustiças e assassinatos. Agora, eles são os sacerdotes, são os guias do povo, mas têm que receber essa condenação do Senhor porque são injustos e assassinos. Siquém era um importante centro onde se guardavam as tradições de Moisés na terra a oeste do Rio Jordão. E era esta uma das cidades de refúgio, conforme lemos lá em Josué, capítulo 20, versículo 7. Os oficiais dos cultos sincréticos de Betel ou Dan violaram a antiga lei de Israel, matando aqueles que foram adorar a Deus em Siquém. Por isso, nessa geografia pecaminosa, temos os pecados do Reino do Norte, tanto de um lado como do outro do Rio Jordão. E assim, no verso 10, há como que um resumo. Efraim se prostituiu e Judá está contaminado. Na casa de Israel, conforme lemos no versículo 10, essa expressão provavelmente se refere ao santuário das 10 tribos do Reino do Norte em Betel. O abandono de Israel, a sua prostituição espiritual, a sua deslealdade contra o Senhor eram abominação contra Deus e eram os resultados diretos dos erros dos sacerdotes. Os pecados horríveis dos sacerdotes e do povo constituíam um abismo espiritual entre eles e Deus, entre eles e Yahvé. Havia esse hiato, esse abismo entre os sacerdotes que eram representantes de Deus e o próprio Deus. No desejo de curar a maldade de Israel, então, o Senhor lhes enviou os seus mensageiros, isto é, os profetas, para chamarem a sua atenção, para dizerem qual é a sua vontade. Deus lhes enviou, por exemplo, Oséias, para mostrar o seu incomparável amor. Mas conforme lemos, no esforço de curar a doença de Israel, o Senhor descobriu que ele estava escravizado pelo amor à perversidade. Ele, o seu povo, a sua nação escolhida, estava escravizada pelo amor à perversidade, e não havia mais esperança de salvá-lo da morte. O poder do amor do Senhor não pode agir num coração que está dominado pelo pecado e pela rebeldia. No seu amor à infidelidade, à deslealdade, à insubmissão, Israel tinha colocado uma barreira entre ele e Deus. A barreira que tinha sido levantada era contra o amor, contra o perdão que Deus poderia conceder, como disse Isaías. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ah, querido amigo, a verdadeira religião que Deus aceita, e que é um dos requisitos para conhecermos a Deus,
não é algo apenas professado, mas principalmente algo vivido, algo praticado. Deus quer nos atender. A sua mão está disponível para salvar e os seus ouvidos prontos para ouvir. Porém, Ele quer verdadeiro arrependimento para nos aceitar. Que Deus possa ouvi-lo numa confissão correta e verdadeira, para que assim Ele possa te abençoar. Que o Senhor te abençoe nesse propósito. Um grande abraço e até o próximo programa.